Primeira coisa bacana para a gente falar é que o estresse ele não é caracterizado só por aquela pessoa que grita, que é explosiva, que fala alto. A gente tem diversas formas de estresse e no nosso dia a dia a gente está exposto a essas diferentes fontes e às vezes a gente nem percebe. Por exemplo, restrição de sono é uma forma de estresse, uma dieta com déficit calórico muito agressivo também é uma fonte importante, um treino com volume muito grande ou um excesso de aeróbio e o próprio estresse psicológico, seja através de trabalho, de cobranças, de problemas na vida pessoal. E o que a gente vê é que muitas vezes essas coisas acabam se misturando e virando uma bola de neve. E se você não consegue olhar para isso de forma consciente, entender o que de fato está acontecendo, é até injusto com você querer se colocar ali numa situação onde você vai ter um comportamento diferente do que você está tendo. Porque de um lado você vai estar tendo ali vários fatores estressores e do outro nada que você está fazendo no momento, pelo menos de forma consciente, para estar combatendo esse estresse. E aí naturalmente a comida vai ser a sua fuga mais natural. E qual é o comportamento mais comum que a gente observa? É a pessoa estressada e ansiosa acabar buscando essa fuga na comida. Esse estresse e essa ansiedade também vai impactar ou na qualidade ou na quantidade de sono. Uma vez que impactou no sono, o que vai acontecer? O corpo entende a falta de sono como falta de energia e ele busca compensar isso aumentando o nosso apetite. Ou seja, a gente passa a fazer piores escolhas alimentares. E uma vez que existe também uma restrição de sono, a gente fica muito mais sensível ao estresse. Ou seja, uma coisa que às vezes nem nos estressaria vai nos estressar e uma coisa que já estressaria vai estressar muito mais. Então a pessoa se vê estressada e ansiosa, comendo mal, dormindo mal e às vezes ela nem consegue treinar ou ela vai treinar, mas treina mal justamente porque está tudo bagunçado. E aí ela se culpa, vira uma angústia a mais. E vira um ciclo vicioso que a pessoa está presa ali durante anos, mas não está consciente ou não sabe o que fazer para conseguir quebrar esse ciclo. E quais são os sinais e sintomas que a gente observa nessa pessoa que está mais estressada, mais ansiosa e com esse estilo de vida desajustado? É um cansaço excessivo, então essa pessoa está sempre muito fadigada, ela tem dificuldade de concentrar, seja para trabalhar, seja para estudar. É uma pessoa que tem o apetite desregulado, então ela busca alimentos palatáveis com muito mais frequência e isso parece que foge do controle dela. Dificuldade de recuperação do treino, costuma ficar doente também com muita frequência, então esses sinais e sintomas também que vão se manifestando vão cada vez mais alimentando esse ciclo vicioso, porque isso vai prendendo a pessoa naquela situação. E aí eu volto ao questionamento que eu fiz anteriormente. Você entendendo a quantidade de coisas que estão bagunçadas, a quantidade de coisas que precisam ser ajustadas, não é você ter um plano alimentar simplesmente, saber o que você precisa comer, que sendo sincero, você pode saber exatamente quantidade, frequência, hora do que você precisa comer, mas uma noção geral das melhores escolhas alimentares, isso todo mundo tem. Mas mesmo sabendo o que você precisa fazer, o problema é a gente conseguir colocar isso em prática e conseguir sustentar essas mudanças, essas melhores escolhas alimentares ao longo do tempo. Então fica aqui a reflexão, de todos esses pontos do estilo de vida, o que mais tem pegado para você? Quais têm sido talvez as principais fontes de estresse e ansiedade? Esse é o primeiro passo que a gente precisa olhar e eu vou oferecer aqui algumas ferramentas também que vão te ajudar durante esse processo. Mas esse talvez seja a melhor forma de iniciar e buscar inicialmente em relação à alimentação, simplesmente fazer melhores escolhas. Então, chegava fim de semana, você comia 5 fatias de pizza, começa diminuindo para 3. Dia de semana se comia doce todos os dias, começa diminuindo a porção do doce ou então incluindo o doce ali dia sim, dia não. Não tenta sair de 0 a 100 de uma hora para outra, porque não é um momento de focar em intensidade, é um momento de focar em direção. Então você entender de fato o que está acontecendo e dar um passo de cada vez. É isso que vai colocar a gente de volta nos trilhos e uma vez que a gente ajusta a mentalidade, ajusta a sono, ajusta o estilo de vida como um todo, a gente vai estar caminhando na direção correta e aí a gente pensa em intensidade, em elaborar mais a dieta, elaborar mais o treino, conseguir conciliar essas duas variáveis e de fato extrair o melhor resultado possível. O estresse, ele gera uma série de respostas fisiológicas do nosso corpo, entre elas a liberação do cortisol, que é um hormônio que vai favorecer o acúmulo de gordura abdominal, a degradação de massa muscular,
pode prejudicar também a produção dos hormônios sexuais, então de testosterona, por exemplo, que a gente sabe que é um hormônio importante aí para o ganho de massa muscular, para performance, libido. Então, a gente entender também essas repercussões, a gente começa a entender porque outras coisas também vão ficando desajustadas. E às vezes a pessoa que está ali muito estressada, muito ansiosa, né, a gente está falando muito da pessoa que come mais, mas também a pessoa que come menos, ela tem essa resposta fisiológica igual e às vezes o peso dela na balança até cai. Mas quando a gente vai ver o que é a composição corporal dessa pessoa, essa pessoa acaba perdendo massa muscular e até ganhando mais gordura, principalmente na região do abdômen, justamente por essa influência do cortisol. E outro ponto importante para a gente refletir é a questão de como a gente se relaciona com a comida, porque a gente lida com comida desde ali do nosso primeiro dia de vida até o nosso último dia, só que talvez em pouquíssimos momentos a gente realmente para refletir o porquê a gente come, o porquê que a gente está comendo daquela maneira, o porquê que a gente escolheu comer tal coisa naquele momento, porque desde muito cedo a gente tem, por exemplo, ali um bebê chorando, a mãe já dá ali comida, já vai dar uma aliviada para aquela criança, muitas vezes também o chocolate acaba sendo uma recompensa, então come aqui tudo, os legumes, os vegetais, você vai ter o chocolate, mas você é obrigado a comer o brócolis, então o brócolis acaba sendo uma punição, às vezes muita pressão dos pais também, né, de diferentes maneiras. Então são muitos fatores que desde muito cedo vai impactando no nosso comportamento alimentar e algumas coisas a gente tem ciência, mas outras não. Então a gente também refletir sobre isso, buscar entender sobre essas coisas é fundamental para a gente conseguir fazer uma mudança sustentável, porque não é você usar uma medicação, o Ozempic, alguma coisa nesse sentido que vai resolver o problema. Se fosse já estar todo mundo magro, todo mundo aí bem, todo mundo saudável, você não estaria vendo aqui esse vídeo. Então o problema vai muito além disso. É claro que em vários casos a medicação tem sim a sua aplicabilidade, mas ela não vai vir para resolver se a gente não olhar todo esse contexto também de estilo de vida. Agora que a gente já tem uma consciência maior do problema, é super importante a gente falar também sobre como resolver esse ponto. Como já deu para perceber, é uma questão muito complexa, são vários fatores que vão influenciar, mas vou tentar trazer aqui coisas práticas que já vão te ajudar a dar esse primeiro passo. O primeiro ponto é cuidar da qualidade do sono. Então esse é disparado que eu acredito que seja o ponto que mais vai fazer diferença. Eu falo até por experiência própria também. Já teve um período da minha vida onde eu tinha ali uma restrição de sono muito importante. Então eu tinha horas limitadas de sono e uma qualidade também limitada por uma questão de apneia do sono. Então eu tinha um ronco ali, que eu demorei algum tempo para entender o quanto aquilo me atrapalhava e eu colhia diversos sinais e sintomas daquilo. Então tudo aquilo que eu falei para vocês, de dificuldade de se concentrar, de sentir um cansaço extremo, de precisar recorrer muito à cafeína, de não conseguir muitas vezes evoluir dentro do treino, eu ficava sempre doente. No meu caso eu não costumo comer tanto, mas eu deixava de comer, eu perdia peso, que para mim também é muito ruim. E quando eu consegui encaixar o meu sono, toda a minha vida ficou muito melhor. Então, desde desempenho no treino, desde desempenho no trabalho, desde qualidade de vida no geral, então isso melhora absurdamente. Então, uma vez que a pessoa está dormindo bem, ela consegue lidar com o estresse muito melhor, ela vai ser muito mais produtiva, ela vai ser muito mais criativa. Então, a gente tentar ajustar o estilo de vida sem cuidar, sem olhar de forma intencional para o sono, é igual você querer andar de carro com o pneu furado. Ele vai andar? Ele vai andar, mas se batendo, se tiver um buraco, vai ser ainda mais difícil ele passar e você pode ir prejudicando outras coisas. Então, o principal ponto, olhar de forma intencional para o seu sono. E como é que a gente faz isso? Focar na higiene do sono é o primeiro passo para regular o seu sono. E o que é a higiene do sono? É você cuidar do seu ambiente próximo ao seu horário de dormir, para o seu corpo entender que é hora de desacelerar. Então você vai deitar na cama, vai ficar com a cabeça acelerada, vai girar para um lado, girar para o outro e não vai conseguir de fato ali ter uma boa noite de sono. Então, primeira coisa, ter um horário fixo para dormir e para acordar. O nosso corpo responde muito bem a padrões. Se possível, ter exposição à luz solar na parte da manhã, porque isso ajuda na regulação do nosso ciclo circadiano, que é o nosso relógio biológico, e isso otimiza a nossa produção de melatonina na parte da noite, que é aquele hormônio que vai ajudar a gente na indução e também na profundidade de sono. Terceiro ponto aqui é na parte da noite a gente buscar apagar as luzes do ambiente, ter um ambiente mais escuro, evitar exposição a telas de forma geral,
pelo menos ali 30 minutos, 1 hora antes de deitar, já deixa também o celular longe e no lugar coloca alguma atividade que vá te relaxar. Uma leitura, uma meditação guiada, músicas relaxantes. Eu sei que inicialmente isso pode parecer para muitas pessoas algo totalmente fora da realidade. Só que depois que você começa a incluir essas práticas no seu dia a dia e começa a colher os benefícios daquelas práticas, é muito mais fácil você sustentar porque você começa a ver a recompensa naquele comportamento. Então você treina melhor, você vê mais resposta a nível de composição corporal, enfim, sua vida como um todo, sendo muito sincero, vai melhorar. E aí passa a fazer mais sentido naquilo. Mas primeiro tem que dar esse primeiro passo. Outra coisa que vai ajudar nesse processo é você ajustar o volume do seu treino para a sua realidade no momento. Então, se teu sono está ruim, se você não está comendo bem, se sua vida está bagunçada, se não está uma cabeça boa, não adianta você querer fazer um treino com volume extremamente alto, fazer um treino muito agressivo nesse momento. É hora de ajustar para o que realmente é possível fazer nesse momento e que seja coerente com sua capacidade de resposta e recuperação, porque senão isso vai virar um fator estressor a mais para você, tanto do ponto de vista fisiológico, do seu corpo não conseguir se recuperar, mas também do ponto de vista psicológico, de você ter uma frustração de não conseguir sustentar aquele treino que você está se propondo a fazer. Terceiro ponto é incluir técnicas de relaxamento, seja uma respiração guiada, uma caminhada ao ar livre, se separar nem que seja 10, 15 minutinhos para fazer uma respiração. Aqui no YouTube tem várias meditações guiadas que são coisas que ajudam muito. E pensa o seguinte, hoje tudo na nossa rotina nos acelera. Nosso trabalho, redes sociais, as nossas próprias cobranças, enfim, tudo hoje é extremamente dinâmico. Então, se a gente não coloca intencionalmente um freio, a gente vai cair no modo automático de começar a se atropelar, de ter pensamento muito acelerado, de fazer escolhas alimentares sem se policiar, de não conseguir dormir bem e cair naquele ciclo vicioso que eu falei no início do vídeo. Então, esse também é um ponto fundamental e que casa também com o ponto de higiene do sono, porque essas técnicas de relaxamento você pode colocar tanto no início do dia, mas também no fim do seu dia, para você já ir ali relaxando, conseguir também dormir bem. Então, focar inicialmente nesses dois pontos, de higiene do sono e técnicas de relaxamento, já vai te ajudar muito em conseguir fazer melhor esse manejo de estresse e ansiedade e, consequentemente, melhorar o seu comportamento alimentar. Quarto ponto é evitar utilizar a comida como válvula de escape. Eu sei que é algo que foge ali só da sua força de vontade, muitas vezes é um impulso que é muito mais forte que você, mas o ponto aqui é a gente trazer isso para a consciência. Então, lidar realmente com isso, entender o que você está sentindo, entender o porquê que você busca aquele alimento, se precisa ser realmente nessa quantidade toda, e a gente buscar minimamente a começar a racionalizar esse comportamento. E aos poucos começar também a ter algum nível de controle, seja por exemplo em diminuir um pouquinho a quantidade, de escolher de repente um alimento que tem ali uma densidade calórica menor, ou então direcionar para outras atividades. Então, tá estressado? Vai dar uma caminhada, vai dar uma corrida, vai fazer um treino. Para algumas pessoas isso pode parecer um pouquinho fora da realidade no momento, mas é o tipo de coisa que quando você começa a implementar, passa a fazer muito sentido. Da mesma forma que não é nos ensinado a como lidar com comida, também em momento algum da nossa vida, a gente é ensinado a como lidar com nossos sentimentos, a como entender melhor os nossos sentimentos, o porquê a gente lida e reage a determinadas situações daquela maneira. E o que a gente observa, na verdade, é que muitas vezes esse comportamento alimentar desregulado está associado com questões psicológicas. Seja uma ansiedade realmente diagnosticada, seja um término de relacionamento, a perda de um ente querido, problema no trabalho, às vezes ali uma angústia, de não saber qual carreira seguir, ou às vezes o conjunto disso tudo. Então, o profissional capacitado a te orientar, a te ensinar a lidar com isso da melhor forma possível é um terapeuta. Então, acredito que até a pandemia existia muito um certo preconceito com o psicólogo, que era algo para doido, para quem não batia muito bem, mas acabou que ali na pandemia, acho que isso catalisou muito a importância da gente cuidar da nossa saúde mental. E naturalmente a nossa saúde mental impacta diretamente no comportamento alimentar. Então, se você tem essa dificuldade também de conseguir controlar seus impulsos, de estar sempre estressado, ansioso, de ter questões mal resolvidas, procure um psicólogo que isso vai mudar a sua vida.
E o sexto ponto aqui, para a gente lidar melhor com esse estresse e essa ansiedade, é incluir hobbies na nossa rotina. Muita gente acaba tendo a impressão que incluir hobbies é perda de tempo, mas a gente sempre tem que lembrar que descansar também é algo produtivo. A gente só consegue o nosso máximo de desempenho, seja no treino, seja no trabalho, se a gente de fato está descansado, se a gente está com a cabeça tranquila. Então a gente ter essas quebras de rotina intencionais é extremamente importante. Então separa, seja fim de semana, até um tempo durante a semana mesmo, para quem tem os horários mais flexíveis, para você ter momentos para você. Então, ir ao cinema, fazer uma trilha, viajar, tem a galera que gosta aí de ver anime, de jogar. Então, tudo isso são atividades que vão fugir do óbvio, vão fugir da rotina ali de trabalho, de só ficar ali naquela rotina, né, que acaba sendo muitas vezes maçante, e vão ajudar a espairecer, vão ajudar a ter esse olhar mais macro e entender que a vida é mais só daquilo que muitas vezes você está olhando de forma mais importante. Como eu falei lá no início do vídeo, se você não está olhando para essas coisas de forma intencional, não está colocando energia em buscar sair da condição que você está agora, é injusto com você querer seguir um plano alimentar sem estar fazendo higiene do sono, sem estar olhando para hobby, para terapia, para técnicas de relaxamento e de manejo de estresse e ansiedade de forma geral. Então considere incluir isso na sua rotina e depois conta aqui como é que foi a mudança que você teve. Se esse vídeo te ajudou, se essas ideias fizeram sentido para você, deixa o like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal. Caso tenha ficado alguma dúvida ou queira compartilhar alguma coisa, escreve aqui nos comentários também. E caso você queira a minha ajuda durante esse processo de melhora da composição corporal, de perder gordura, ganhar massa muscular e ter um estilo de vida melhor, aqui na descrição também tem o link da minha consultoria, beleza? Então, um abraço e até a próxima.